Quando um trinca-ferro esfria, ele não esfria por qualquer coisa. Eu crio trinca-ferro já tem um tempo e eu sei que esses pássaros, eles são aguerridos, são guerreiros, são verdadeiros tanques de guerra. Mas quando você fala que um trinca-ferro esfriou, eu imagino que ele deve ter ficado frio por causa, por exemplo, da muda que está chegando, ou porque ele ficou doente. São duas coisas que deixam o trinca-ferro esfriar. Geralmente um trinca-ferro que está quente, que está cantando bem, que ele está na época dele, dificilmente você vê esse trinca-ferro dar para trás, parar de cantar do nada, esfriar, encostar a barriga no puleiro. Difícil. Passarinho que ele está em plena forma e está cantando bem, geralmente ele não esfria dessa forma. Mas a gente vai falar a respeito de algumas coisas que eu acredito que pode esfriar um trinca-ferro e pode até fazer ele parar de cantar, pode deixar ele com medo. Isso aí acontece muito. Por exemplo, eu estar levando um trinca-ferro para dentro de outra casa que já tenha mais de um ou dois indivíduos. Por exemplo, eu levar um trinca-ferro para dentro de uma casa que já tem uma bateria lá dentro. Isso aí pode se esfriar, e esfria, que hoje o que eu mais vejo é isso. Eu já tenho um cantando e eu vou buscar outro para dentro da minha casa para poder competir com esse e formar uma pareia. Mas isso não é tão fácil. Fazer uma pareia não é tão fácil. Às vezes você pega um que canta muito, às vezes você pega um que não canta nada, às vezes você pega um que chora, que corre, que não aguenta. O ambiente, ele proporciona uma situação de estresse muito grande, que vai favorecer o pássaro arrancar a pena do peito, morder a ponta da asa, morder a anilha, passarinho morder a tala da gaiola, derrubar as vasilhas de comida. Esse é o principal dos estresses que pode rolar dentro de uma casa, e é por causa disso e muito mais que o trinca-ferro esfria. Um trinca-ferro ele pode esfriar pela troca de ração. Pode. Eu tinha um trinca-ferro que ele gostava muito de comer a ração da bananinha, da Biotron, a Nativus. E no dia que eu troquei essa ração para a ração da Alcon Top Life, ele sentiu. Ele olhava para a vasilha, ele pegava a comida, botava no bico e jogava no fundo da gaiola. Ele pegava a comida com o bico e jogava no fundo da gaiola. Então o que aconteceu? Precisou de um tempo de adaptação para esse trinca-ferro se acostumar, porque eu não voltei para Nativos. Ele começou a comer a ração da Top Life da Alcon, que foi uma melhora para ele. Isso pode dar um esfriado, e ele esfriou. Esse trinca-ferro que eu tinha, o dançarino, ele esfriou e ele não quis comer, entendeu? De jeito nenhum a ração da Alcon. Ele esfriou. Eu ia botar a mão dentro da gaiola, ele estava desazado, estava com o bico aberto para mim, só porque eu troquei a ração. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque são muitas coisas que podem esfriar um trinca-ferro, e a gente fica pensando o que a gente vai fazer, como que a gente vai resolver isso, como que ele vai ser o que ele era antes, tem como ele voltar a ser o que ele era antes? Então não é à toa que um trinca-ferro esfria. Quando a gente pega um trinca-ferro, a gente quer o máximo, tá pessoal? O máximo dele. Mas o que a gente não sabe é que esse pássaro é um pássaro territorialista. Ele precisa estar confiante no local onde ele está cantando. Chegou um novo na sua casa, ele chega sem confiança. Ele não chega com confiança, ele chega cheio de dúvidas, de medo. Você está entendendo? Ele pode até chegar cantando muito para se defender, mas o que eu tenho visto é que isso dura uma semana e meia, daqui a pouco o pássaro esfria. Então, se você está vendo o trinca-ferro esfriar, se você está vendo o trinca-ferro parando de cantar, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o quê?
mudar ele de ambiente, tirar ele da gaiola, principalmente se ele não está fazendo muda, colocar ele no voador, separar ele dos outros, pelo menos por 15 dias, não deixar ele ter contato visual. Isso vai ser muito importante para você dar a confiança que esse pássaro precisa para abrir o canto na sua casa. Escuta, às vezes você pegou um trinca-ferro bom, mas o que está faltando é a malícia para você entender como isso funciona. JH, ele tinha uma ração muito ruim, eu troquei a ração dele, será que ele vai esfriar? Mas a pergunta é, será que ele já está quente? JH, ele comia 3 tipos de ração, eu tirei as 3 e coloquei só uma, será que ele vai esfriar? E a pergunta é, ele já estava quente? Não vai esfriar. Isso vai ajudar o seu pássaro, mas o que eu quero falar para você, que na hora que ele for comer a nova ração, ele vai ficar em dúvida, ele vai ficar ressabiado, ele vai ter medo. Você está entendendo? Coisas de passarinho que não está acostumado a trocas, a movimentações. Isso pode esfriar um trinca-ferro. O início da muda, o final de uma temporada, um trinca-ferro cantando mais do que o outro dentro de casa, pode esfriar um trinca-ferro. Então, se o seu trinca-ferro está esfriando, se o seu trinca-ferro esfriou, o que você vai fazer? É trocar de ambiente, é fazer uma mexida só para ele, separar ele dos outros. O que você vai fazer com ele é dar mais atenção, dar mais condições para ele abrir na sua casa. Porque o pássaro chegou agora, o pássaro está ressabiado, o pássaro está frio, e para ele se levantar e abrir o canto, ficar fogoso, você vai ter que dar essa assistência para ele. Lembre-se, tudo que você for fazer vai ajudar seu pássaro a crescer um pouco mais. Paciência é tudo.